Olá, gente. Eu sou a professora Cristiane e estou aqui hoje para passar para vocês o conteúdo sobre artrópodes que está na apostila de terceiro bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Então, gente, hoje a nossa aula é sobre artrópodes. Ela está na apostila de vocês de terceiro bimestre, na unidade 27, a partir da página 2. Eu sei que são muitos filos, acabam ficando muito parecidas as informações, e aí eu tentei trazer isso de uma maneira um pouquinho diferente para vocês, tá? Porque no final das contas, a gente sabe que a gente precisa estudar os animais porque está na apostila. Mas e daí? Para que eu quero saber disso? Né? Para que eu quero saber a diferença de um escorpião, uma aranha, um piolho de cobra, uma borboleta? Para quê? Né? Acontece, e aí foi onde eu tentei trazer essa aula um pouquinho diferente para vocês, a gente lida com esses seres vivos o tempo inteiro, né? E é por isso que eu trouxe dessa maneira aqui para vocês. Para que a gente quer saber sobre os artrópodes? Primeiramente, porque a gente come eles. A gente, não necessariamente eu e você, mas o ser humano se alimenta de artrópodes, inclusive, tá? A dieta do ser humano é extremamente diversificada e inclui vários bichos que a gente pode até achar meio estranho, tá? Então, dentro do grupo de artrópodes, existem alguns que fazem parte dessa alimentação bem esquisita em algumas partes do mundo, e aí eu trouxe alguns para vocês. Como é o caso aqui, os insetos, gafanhotos se come muito, que é essa primeira imagenzinha aqui. Frito, assado, ovos de formiga, ele é vendido na Tailândia de uma maneira industrializada, e ele vem em potinho desse jeito aqui, ó. Larvas, no geral, são consumidas na Itália, inclusive em um queijo chamado Casu Marzo. É um queijo que eles deixam por muito tempo, meio que curando o queijo, com essa larva. E aí essa larva vai literalmente se alimentando do queijo, vai deixando esse queijo mais molinho, mais macio. Outro tipo de comida que é comido ao redor do mundo são grilos com ovos aqui na Tailândia. Né? A Tailândia, aliás, tem três tipos de artrópodes que servem de alimento lá. Então a gente consegue perceber que a Tailândia tem uns gostos meio estranhos, né? Além disso, tem cupim, que é alimento na Indonésia. Esse cupim, ele é tratado basicamente do mesmo jeito aqui desses gafanhotos, tá? Por aqui tem alguns tipos de larvas de cupim, de outros insetos, que são usados na alimentação, mas são usados de uma maneira mais exótica, assim, como uma comida exótica, não como parte da comida no dia a dia. No caso desses países, eu trouxe para vocês porque faz parte da cultura deles. Tipo, é normal você ir na Tailândia e ver ovos de formiga para vender, espetinho de escorpião aqui para vender. Não é que nem aqui, que aqui no Brasil até se come alguns tipos de insetos assim, mas de uma maneira mais exótica, né, como uma comida diferente. Lá não, lá faz parte da cultura deles. E também as larvas de mariposa na Austrália, né? Aí tem essa imagem aqui. Eles colocam algumas ervas, tomatinho, para poder ficar mais saboroso. E essas informações eu tirei desse site que está aí, do Hype Science. Tem ainda aracnídeos que são usados na alimentação. Basicamente, eles que são venenosos, eles evitam, assam, porque daí vai inclusive queimar os pelinhos que elas tenham. Tem o pirulito de escorpião, que eu trouxe até a fotinha para você que eu achei hilário, serve de alimento na Califórnia. É verdade que o camarão é a barata do mar. É mais ou menos, a gente vai ver aqui, porque assim, ele é um animal detritívoro. A gente vai falar um pouquinho sobre o camarão, mas é uma boa pergunta, o Vitor Hugo. Eles são detritívoros, então eles se alimentam de restos no mar, de restos orgânicos. E a barata, esse bicho que foi uma sacanagem Deus inventar, a barata ela também é detritívora, então ela também se alimenta de quase qualquer coisa, assim como o camarão no mar. Então por isso que eles fazem essa comparação em relação à alimentação que os dois têm. E ainda tem os malacostratos, uma subclasse dos crustáceos.
caranguejo, siri, lagosta, lagostim, camarão. E aí já é bem mais comum, nossa cultura, nos alimentarmos desse tipo de ser vivo. Seguindo, existem artrópodes venenosos também. Ah, professora, eu não vou nunca na minha vida sequer chegar perto de nenhum desses artrópodes para comer. Ok, mas você precisa ficar longe deles, então, porque alguns deles são venenosos. Então, você precisa saber sobre eles, pelo menos para saber de quem ficar longe. Insetos, nós temos vários insetos venenosos, como as vespas. Eu trouxe aqui essa imagem. Nosso marimbondo, que é esse aqui, é compatível com a vespa americana, que é uma das mais venenosas que existem, tá? É como se fosse só espécies diferentes, mas pertencem ao mesmo grupo, entenderam? Então, as vespas, o marimbondo, que está aqui, a abelha, né? A abelha, apesar dela ser muito importante ecologicamente falando, ela tem o seu veneno, né? Ela tem o ferrão dela, esse ferrão contém um veneno, esse veneno pode chegar, inclusive, a dar alergia em quem tiver organismo, né, um pouco mais sensível, e pode dar algum tipo de reação alérgica. Esse tipo de reação alérgica pode ser, inclusive, grave, né? Pode dar convulsão, pode ser um tipo de reação bem grave ao veneno da abelha. Aranhas, como a aranha marrom, essa que eu trouxe aqui é a armadeira. Essa armadeira, ela é marrom também, tá? Mas ela é um pouco maior e ela, literalmente, ela levanta as duas patinhas da frente e ela, literalmente, se arma. Quem faz isso normalmente é a fêmea, para defender os ovos e porque ela é agressiva mesmo. Tem a viúva negra, ela é pequenininha, mas ela é muito perigosa também, uma das mais venenosas que existem, e assim como existem outros tipos de aranhas venenosas. Aí, o escorpião, temos esse escorpião aqui, que é o Titius baiensis, escorpião amarelo. Ainda tem o Titius baianus, que é o escorpião preto. E tem um outro que eu achei que também é bem venenoso, que é o escorpião grande. Ele é maior do que esses outros, porque esses dois, o amarelo e o preto, eles são mais ou menos do mesmo tamanho, e eles são pequenininhos. Mas o outro é basicamente o dobro do tamanho. Eles têm, inclusive, essa última parte aqui, ó, com esse ferrão, né? E é por esse ferrão aqui que ele inocula o veneno dele. E nos quilópodes, nós temos artrópodes venenosos também, nessa terceira classe aí, que são as lacraias e centopeias. Tá? A centopeia é mais venenosa do que a lacraia. Tá? Aqui a gente tem a imagem de uma lacraia. A centopeia é aquela que tem um monte de pezinhos para baixo. E essa lacraia, ela tem essas patinhas para lateral. Falando agora sobre os insetos. E essa informação que eu trouxe aí nesses tópicos para vocês, tá num quadrinho na página 4 de vocês, da unidade 27. Como representantes dos insetos, nós temos aí nessa imagem vários deles, né? Então, aqui, ó, mariposa, borboleta, aqui a gente tem besouro, aqui a gente tem abelha, aqui a gente tem percevejo, que, aliás, eu nem anotei, mosquito, a gente ainda tem grilo, gafanhoto, louva-a-Deus, piolho, né? Tem libélula, tem vários tipos, aliás. Os insetos pertencem à classe mais diversificada dentre os artrópodes. Como divisão do corpo, eles têm notariamente cabeça, tórax e abdômen. E aí é só a gente analisar, por exemplo, nesse aqui, ó. Cabeça, o tórax, onde tem o primeiro par de patas, e o abdômen aqui, que nele é compridinho. Ok? O número de patas de inseto sempre vai ser 3. Inseto, olha, sempre vai ter 3 pares de patas. Sempre, 3 pares de patas. Tudo bem? 3 pares de patas. Tem um outro que era para estar aqui, eu esqueci de anotar também, que é o pau. Ele parece muito um gravetinho. Por uma derivação evolutiva, ele se tornou bem parecido com o graveto, para que ele pudesse se camuflar no ambiente, tá? Então, ele tem movimentos lentos para não chamar a atenção do predador. Se ele está perto de alguma coisa que ele acha que é perigo, ele começa a se balançar devagarzinho, como se fosse o vento balançando um galho. Ele tem esse movimento como se fosse de uma brisa batendo nele, assim, para imitar perfeitamente um galinho.
tá? Por isso que ele é chamado popularmente de bicho-pau. Número de antenas, uma, tá? Sempre vai ter duas anteninhas, formando um parzinho só. Aí, gente, uma questão aqui, ó, de diferença. Professora, essa imagem dá para perceber um pouco da diferença entre a borboleta, que é essa aqui, e a mariposa, que é essa aqui. Mas tem outras que são bem parecidas, né? Como diferenciar uma mariposa de uma borboleta? As asas. Sim, a primeira coisa, Ítalo, é as asas, tá? As mariposas normalmente têm o segundo par de asas menor em relação ao primeiro par de asas. Não são todos os insetos que vão ter dois pares de asas, mas no caso das borboletas e mariposas, sim. Tá? As borboletas normalmente têm o mesmo tamanho de asas, os dois pares. Mas tem outras coisas. Aí a gente fala aqui, ó, as antenas, ela vai ser diferente, porque a antena da borboleta, ela é fininha, né, fina, comprida, com uma dilataçãozinha na ponta, certo? E a antena da mariposa, ela vai ser mais peludinha, então fica mais grossinha, é mais curtinha, e ela não vai ter a parte dilatada na ponta. O máximo que ela vai ter é uma partezinha mais enrolada na pontinha da asa. Normalmente as mariposas têm o tamanho do abdômen do corpo, né? Grande em relação ao tamanho das asas, ao contrário das borboletas, que tem o corpo mais esguio em relação ao tamanho das asas. E uma terceira coisa é o jeito que elas pousam. Borboleta sempre vai pousar com as duas asas fechadinhas, viradinhas para cima. E a mariposa sempre vai parar com a asa aberta, as duas asinhas abertas, do jeito que está nessa imagenzinha aqui. Em relação agora à respiração, é uma respiração traqueal, feita por traqueia, já que ela já é um animal aéreo, né? Ela precisa dessa traqueia para poder fazer essa respiração. Na verdade, essa respiração, no caso dos insetos, é traqueal, mas essa respiração, ela pode ser branquial, por brânquias, se for no caso dos crustáceos, que são marinhos e estão na água, né? E aí vão respirar igual os peixes, por brânquias. Traqueal, que é o caso dos insetos aqui, mas também pode ser por sacos pulmonares ou filotraqueal. Tá? Existem 4 tipos de respiração para os insetos aí. Por isso que eles conseguem ter uma larga distribuição geográfica, eles conseguem ser achados em basicamente todos os ambientes, porque existem artrópodes voando, como os insetos, em terra, como os aracnídeos, no mar, como os crustáceos. A excreção, ela é feita por túbulos de Malpighi, tá? Nesse caso, os túbulos de Malpighi vão seguir a mesma ordem do túbulo de Malpighi que a gente viu nos outros grupos, desde os plateumintos, nemateumintos, a gente viu isso em moluscos, a gente viu principalmente nos anelídeos. Essa excreção ainda pode ser feita por glândulas verdes e por glândulas coxais. A reprodução sempre vai ser sexuada nos artrópodes, então sempre vai ter um indivíduo que produz gameta feminino e um indivíduo que produz gameta masculino, tá? Então, eles sempre vão ser dioicos, tá? Um machinho e uma fêmea. Ovíparos, então eles produzem os ovos. O desenvolvimento é direto ou indireto, aí depende da espécie. Se for direto, do ovo já nasce um outro serzinho, só pequenininho, que depois vai crescer. Mas, se for indireto, primeiro passa por uma fase de larva e depois para o adulto, como é o caso da borboleta. Morfologia externa e interna, tudo bem? Na morfologia externa de um inseto, a gente consegue perceber essas 3 divisões bem claras, que eu falei, cabeça, tórax e abdômen, tá? O parzinho de antenas, esse olho que é composto, então dá uma imagem em mosaico para eles. E os 3 parzinhos de patas aqui, além dos 2 pares de asas. 1 ou 2, aí depende de qual espécie a gente está falando. No caso do gafanhoto, é um parzinho de asa só. E na morfologia interna, a gente percebe uma coisa aqui interessante, ó, que é o coração. O sistema circulatório dos insetos é aberto, tá? Então, ó, não liga um lugar ao outro. Depois daqui, o sangue vai para o celoma. E do celoma, esses gases
que são carregados pelo sangue, vão ser levados para as outras células do corpo, tá? Aí o coração, digamos assim, são só essas bombas aqui que vão concentrar e impulsionar o sangue. Lembra daquela história dos anelídeos que eu já tinha explicado para vocês? É basicamente só para isso, tudo bem? Então, o sistema circulatório é lacunar, ou também chamado de aberto. O coração, então, ele é dorsal, tá aqui bem no dorso do corpo do animal, e vai bombear o sangue que vai circular pela cavidade do celoma aqui. Aí aqui a gente tem o trato digestório, né? Trato digestivo dele. Já junto, embaixo a gente tem o cordão nervoso, que é esse amarelinho, e que percorre todo o corpo do animal. Crustáceos. Esses sim que fazem parte, grande parte da nossa alimentação, né? Do ser humano como um todo. Então aqui a gente tem, ó, esses aqui são camarões, esse aqui é o camarão também. Aliás, esse aqui é o lagostim, esse aqui é o camarão também, uma outra espécie de camarão. Esses aqui são lagostas, esse também é lagosta. Aí aqui a gente tem um siri, né? O caranguejo, ele vai ser bem parecido com esse siri aqui, só que tem algumas diferenças principais. O caranguejo, ele tem o habitat natural do caranguejo é o mangue, e do siri é o mar. Primeira diferença básica é essa, o local. Se você achar um deles no mangue, ali naquele local inundado, né, perto do mar, no mangue vai ser um caranguejo. Se ele estiver no mar, aí vai ser um siri. O caranguejo, ele tem o exoesqueleto, aquela carapaça dele, mais arredondadinha. E o siri é mais achatado, tá? E o siri, inclusive, ele tem como se fosse um espinho na lateral do corpo aqui, coisa que o caranguejo não tem, tá? E uma última diferença é o último par de patas aqui. No siri é diferenciado em como se fosse uma nadadeirazinha, já que ele é marinho, né? Ele fica no mar, ele fica nadando ativamente, e aí ele usa esse último parzinho como se fosse um reminho. Como representante dos crustáceos, nós temos caranguejo, siri, lagosta, lagostim, o camarão, craca, que é fixa, né? Desses todos que eu falei, a craca é o único que é fixo. E ele fica comumente em casco de navio, de barcos, né, de qualquer tipo de embarcação. E o crio é como se fosse um camarão bem pequenininho, né, quase não dá para ver a olho nu, e que serve de alimento para vários outros desses aí, inclusive. A divisão do corpo é em cefalotórax e abdômen, então não tem diferenciação de cabeça e tórax. Aqui a gente consegue ver, ó, a cabeça tá junto com o tórax. Então forma uma estrutura chamada cefalotórax, tá? E o abdômen é essa última parte aqui de trás. Eles vão possuir 5 pares de patas, só que, professora, peraí, eu tô vendo esse aqui, ó, e esse aqui tem 5 pares de patas, mas esses aqui tem mais do que 5 pares de patas, então calma. 5 pares de patas no geral, aí a gente vai ver as especificidades daqui a pouco, tá? O camarão tem mais do que 5 pares de patas, só que aí a gente tem uma diferenciaçãozinha que eu já vou mostrar para vocês. O número de antenas, sempre 2 parzinhos, tá? Aqui, ó, nesse camarão barbudo dá para ver bem as antenas, né? Na lagosta também dá para ver. Não possuem asas. De todos os artrópodes, os únicos que vão possuir asas são os insetos, tá? São os únicos que se diferenciaram para voar, portanto. A respiração é por brânquias, já que eles estão na água, eles respiram basicamente igual aos peixes. A água entra nessas brânquias, e aí a água passa por aqui e fica retido nessas estruturas o oxigênio que ele suga, né, para poder usar, e libera ali na própria água o gás carbônico. Excreção é por glândulas verdes, e a reprodução é basicamente igual aos dos insetos. A diferença é que eles são ovulíparos. A diferença é que ovíparo, eles têm esse ovo, ele se desenvolve inteiramente no ambiente. E o desenvolvimento sempre é indireto, porque do ovo sai uma larvinha, e a larvinha que vai se desenvolver no adulto. Falando agora da morfologia, isso é um camarão. E aí vocês podem perceber que tem muito mais do que 5 pares de patas, né? Só que, ó, são sempre 5. São 5 pares de patas torácicas e 5 pares de patas abdominais. Tem uma estrutura na parte de cima da cabeça chamada rostro,
né? Como se fosse uma faquinha aqui. E essa parte do rosto é bem afiadinha, que é a única forma de defesa que ele tem. Aqui está o parzinho de antenas. O outro par de antenas está aqui, né? Então ele tem um pequenininho, outro grandão, por isso parece um só. O abdômen está aqui e as últimas estruturas do corpo são diferenciadas no pelso. Aqui dá para ver melhor. Que vai diferenciado como se fosse um reminho também para ele poder nadar. Aí aqui a gente consegue perceber que no camarão o sistema circulatório também é dorsal, lá em cima, né? O coração fica aqui, não é mais 6 estruturinhas que bombeiam, é uma estrutura um pouco maior. O cérebro, ele é bem reduzido, é só isso aqui, né? Mas já é uma estrutura centralizada de sistema nervoso. Aí a gente tem as estruturas de nefrídeo aqui, que é a estrutura de excreção, a boca junto da mandíbula, e essa mandíbula é extremamente forte para ele poder raspar os alimentos e se alimentar dessa matéria orgânica. Professor, em Minas Gerais tem mangues. Vitor? É uma ótima pergunta. Mangue, naturalmente, é um bioma que é próximo ao bioma litorâneo, tá? Então, como Minas Gerais está no meio dos estados e não tem mar, então não vai ter. Por isso que ele é sempre alagado, ele é alagado pela água do mar. Falaremos agora dos aracnídeos. E não é só aranha que pertence ao grupo dos aracnídeos. Temos ainda os escorpiões, carrapatos e ácaros. Professora, mas esse bicho aqui parece muito com esses outros aqui que você mostrou, ó. Parece muito com esse aqui, parece muito com esse aqui, parece mesmo. Diferença principal, quantidade de patas. Inseto sempre vai ter 3 pares de patas. Os aracnídeos sempre vão ter 4 pares de patas, apesar de que também é diferenciado em cefalotórax e abdômen. Aqui, ó, cefalotórax e abdômen. Tá? Mas sempre vai ter 4 pares de patas, ó. 1, 2, 3, 4 aqui. 1, 2, 3, 4 na aranha. E isso aqui, professora, não é o 5º par de patas? Não. A gente vai ver na morfologia, tá? Não tem antenas e nem asas. Como eu tinha dito, os únicos que têm asas são os insetos. A respiração é filotraqueal. A excreção é por túbulos de Malpighi ou glândulas coxais, depende da espécie. Eles também são dioicos, sempre vai ter um machinho e uma fêmea. Eles vão ter essa fecundação no ambiente, então eles formam ovinhos no ambiente, e o desenvolvimento é direto. Do ovinho eclode uma aranha pequenininha. Esse parzinho, que pareceu um parzinho de pata aqui, mas estava pequeno para ser, é isso aqui, ó, pedipalpo. Certo? Esses pedipalpos é uma diferenciação da pata mesmo, só que é uma diferenciação para manipulação de alimento. Tá? Então, quando ela vai se alimentar, ela joga a enzima digestiva em cima daquele animal e ela vai manipular aquele animal com esses pedipalpos. Tá? No caso das aranhas, tem uma questão interessante que eu queria trazer ainda para vocês, que é sobre a forma que ela se alimenta. A digestão dela é exclusivamente extracorpórea. Vamos supor assim, a lagartixa ficou presa na teia de aranha dela, né? Ela faz a teia de aranha para isso, só ela que não fica grudada, né? Ela joga por essas fiandeiras que tem aqui atrás, ela joga essa teia de aranha, o animal fica preso ali, e aí ela vai enrolar aquele animal na teia de aranha. Assim que ele fica preso ali, ela corre em cima, enrola ele na teia de aranha. E fica em cima, ela sobe nele e fica em cima, mas ela ainda não come. Porque nesse momento ela está jogando enzima digestiva em cima daquele animal. E aí, literalmente, vai liquefazer o corpo daquele bichinho, né? Ele vai morrer, óbvio, né? E aí o corpo dele vai começar a ser digerido por aquela enzima digestiva, na teia de aranha ainda. E depois ela vai usar as quelíceras, né? Que é como se fossem 2 canudinhos, literalmente, pertinho da boca, para sugar o que virou daquele animalzinho, né? Como vai liquefazer, basicamente, vai virar basicamente uma pasta o
corpo daquele animal, e aí ela vai só sugar por essas quelíceras. Na parte de dentro aqui da morfologia interna do corpo, a gente consegue perceber que o sistema circulatório está também dorsal, né? O coração, ele é uma dilatação do vaso sanguíneo, mas esse vaso sanguíneo também é aberto, então o sistema circulatório também é chamado de lacunar, ok? E aqui embaixo a gente tem a estrutura da espermateca. E embaixo, logo abaixo, a gente tem o poro genital. A espermateca é que vai produzir os espermatozoides e o poro genital é que vai liberar esses espermatozoides. Falaremos ainda sobre os quilópodes, como a lacraia e a centopeia. A lacraia em cima, a centopeia na imagem de baixo. Ela, sim, tem cabeça, tórax e abdômen. A cabeça vai ser essa aqui. Nessa aqui é mais fácil de identificar, ó. Cabeça, o tórax, aqui mais clarinho, e o abdômen, o resto do corpo, tá? Eles vão ter um par de patas por segmento, e nessa aqui de cima isso fica bem nítido, né? Cada segmentozinho desse aqui tem um parzinho de patas. Não tem asas, a respiração é traqueal, porque elas são terrestres. A excreção é por túbulos de Malpighi igual dos anelídeos. E a reprodução é por ovinhos também, com desenvolvimento direto. Do ovinho já sai direto uma lacraia pequenininha. Aqui a gente tem a morfologia em cima de uma lacraia, embaixo de um emboá. E aí a gente tem esse tronco, né, o parzinho de patas, um em cada segmento. Os dois pares, o parzinho de antenas aqui. E a cabeça, que é como se fosse o primeiro segmento, né? E do lado, a morfologia interna. As centopeias não costumam medir mais do que 10 centímetros de comprimento e tem a cor acinzentada ou ocre. Elas possuem vários segmentos, até 60 segmentos, com 2 pares de patas em cada um. Nesse caso aqui, as centopeias já vão fazer parte aqui, ó, de um outro grupo dos quilópodes. Aqui a gente consegue perceber que o corpo circulatório, né, o sistema circulatório é dorsal também, né, seguindo o padrão de todos os artrópodes, e o intestino está aqui embaixo, mais amarronzadinho. Para terminarmos, falta só falar sobre os diplópodes. E aí a gente tem a classificação como representantes o emboá, que está na imagem de cima, e o piolho de cobra, que está na imagenzinha de baixo. Esse piolho de cobra, ele é bastante comum em áreas mais rurais, não precisa ser um lugar bem afastadão, assim. Ele não é venenoso, tá? Inclusive, ele tem essa característica de se enrolar se ele se sente ameaçado, tá? Então, se ele encostar em alguma coisa, ele já se enrola. E aí ele tem esse exoesqueleto bem rígido aqui, e dessa maneira ele se protege. Tá? Ele tem dois pares de patas por segmentos, um parzinho de antenas, a respiração traqueal igual dos quilópodes, e a reprodução também igual dos quilópodes. Então, do ovinho já sai um emboazinho adulto. Então, aqui nessa imagem, só voltando, aqui está comparando um quilópode em cima e um diplópode embaixo. Agora, falando especificamente dos diplópodes, a gente tem aqui, ó, cabeça e o tronco, né? Não tem uma diferenciação muito grande em abdômen. Tem só um parzinho de antenas bem reduzidas, quase não dá para ver, e os 2 pares de patas por segmento. Tudo bem? Aqui na imagem de cima a gente tem um miriápode. A parte do sistema circulatório está seguindo o padrão, está na parte de cima aqui. O intestino segue aqui o tubinho da boca, né? E o tubo nervoso, seguindo o padrão também, tem aqui, ó, o cérebro em preto, e seguindo aqui, ó, as glândulas e as partes ligadas às patas, mas seguindo um cordão nervoso, como está escrito aqui, ó, seguindo um cordão nervoso que percorre o corpo do animal inteiro. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês fazerem o favor de passarem esse vídeo para quem vocês sabem que não estavam presentes na nossa aula online. E é isso. Até a próxima e valeu!